tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Tiburcio, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, cujo link está aqui na descrição, que é o canal Mangatron, certo? Que é um excelente canal, modéstia à parte, o link está aqui na descrição. Queria pedir a todos vocês que se inscrevam. É um excelente canal, eu acho que é o melhor do mundo, sobre cultura pop, né? Fazendo aqui um pouco de autopromoção escandalosa. É um canal onde nós falamos de animes, mangás, quadrinhos, cinema, desenhos, séries, tudo. Certo? O cinema de vários países é contemplado. Temos até um server de Discord para fazer streaming de audiovisuais diversos. E o Indiana Jones é uma das franquias de cultura pop mais interessantes já ter saído dos Estados Unidos. Foi criado por Steven Spielberg e George Lucas, certo? O Indiana Jones. E os 3 primeiros filmes, eles se seguem um ao outro durante os anos 80, certo? Os 3 primeiros filmes foram feitos nos anos 80. Todos eles, os 3 primeiros, né? Que são os filmes do Indiana Jones clássico. E os 3 são filmes muito bons, certo? Você não tem, nesses 3 primeiros filmes, aquela decadência que sempre vem nas continuações. Não tem essa tradição. Eu considero que os 3 filmes são muito bons. Que no caso, o Indiana Jones, ele é um arqueólogo muito erudito e confuso, embora seja uma pessoa de capacidades superiores. De certa forma, ele tem uma inteligência superior, ele tem capacidades físicas superiores. Ele é um personagem que está no nível mimético alto, porque ele tem capacidades muito superiores às da maioria das pessoas, certo? Ele tem capacidades que estão em um nível muito elevado. E o Indiana Jones, ele é uma figura que viaja ao mundo, né, em missões arqueológicas por artefatos que em grande parte são artefatos da história sacra, certo? E que esses artefatos de fato dão um certo testemunho da história sacra, e que ele os impede de caírem em mãos erradas, certo? De caírem em mãos de inimigos do Logos, ainda que ele mesmo seja uma pessoa muito confusa, que não acredite em nada e que chega inclusive a dizer que não se importa muito nem mesmo com a verdade. Mas ele possui ainda assim aquela ânsia pelo conhecimento. O Indiana Jones é esse tipo de personagem, certo? E no caso do Templo da Perdição, você vê que existe ali uma força pagã, um atavismo de uma força pagã que tem como objetivo a destruição do Logos no mundo, certo? Então, a franquia do Indiana Jones é uma franquia que, embora seja uma franquia fantástica, não é? Ela é extremamente favorável, se você for ver bem, extremamente interessante de uma perspectiva, nessa perspectiva de uma ação do Logos. Ele é um herói que, embora ele mesmo não queira, acaba cumprindo a vontade do Logos, uma vontade superior dentro daquele universo, certo? Nos primeiros 3 filmes, certo? Agora, nos filmes seguintes, certo? Na continuação, que é esse do Reino da Caveira de Cristal, em primeiro lugar você tem um mundo que ele é descristianizado,
E o Steven Spielberg, ele tem num certo momento, isso é uma coisa que até mesmo os críticos do próprio establishment, que pagam pau para ele, admitem. Ele criou uma obsessão por esse negócio de extraterrestres, teoria dos alienígenas antigos, e colocou isso no Indiana Jones, que é uma franquia onde isso não cabe muito bem. Isso não cabe muito bem, e ele não soube usar isso. Ele não soube encaixar isso aí na franquia, certo? Que é uma das razões para o filme ser um tanto medíocre, né? Além disso, o roteiro também é muito ruim, certo? A suspensão de descrença às vezes é impossível. Você tem aquela cena famosa no quarto filme do Indiana Jones, que é esse do Reino da Caveira de Cristal, na qual o Indiana Jones, né, ele escapa de um teste atômico, escondendo-se numa geladeira abandonada, né? Em certos momentos a suspensão de descrença ela é impossível nesse quarto filme. E uma outra coisa que é muito ruim, certo? É porque nesse quarto filme se deu uma abordagem excessivamente intimista a um personagem, certo? Que é uma figura notável de nível mimético alto, né? Meio que coloca Indiana Jones, né, tendo uma crise de meia-idade, né? Tem um psicólogo americano, esqueci o nome dele, certo? Esqueci o nome desse psicólogo, certo? Ele é um sujeito que é muito influente nessa área de psicologia sexual em alguns setores, certo? Em algumas bolhas americanas. E ele falou uma verdade que é o seguinte, que o grande problema desses remakes, porque na maioria deles você vê que o autor, o criador, ele já está velho, aí tem lá suas frustrações, tem aquele sentimento de que os seus dias maiores já passaram, e querem passar isso para os personagens de nível mimético alto até lendário, de modo mimético alto até lendário, certo? Que eles mesmos criaram. Isso é um problema de quase todas essas franquias, o retorno. Isso é uma coisa que é visível nesse quarto Indiana Jones. É visível essa transferência da frustração. Não sei se esse também é o caso do quinto Indiana Jones. O que é uma coisa até muito estúpida, se você for ver bem. Uma coisa que é até um tanto... Uma coisa que, se você for ver bem, até muito imbecil. Porque no Indiana Jones, no terceiro filme do Indiana Jones, né, que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, né, o senhor Henry Jones, que já é um personagem mais velho, né, ele continua um personagem de nível mimético alto. De modo narrativo, o nível, eu acho que esse termo do Olavo é melhor que o do Fry, modo de nível mimético alto. Certo? Parece que... Mas na hora em que o autor, que o criador, ele envelhece, aí vem com ele as crises, as reflexões, a noção de fracasso. É muito estranho assim para o Steven Spielberg, né, ter esse tipo de sentimento, certo? Porque assim, o Steven Spielberg, eu acho que ele... Se tem um sujeito que não pode dizer que é fracassado, é o Steven Spielberg. Mas tem muitos conflitos interiores, né?
muitos ressentimentos da velhice, etc. E quer passar isso para o personagem também. Né? Isso é uma das piores coisas desses filmes, certo? Que são retorno, remake, continuação, que estão aparecendo nos anos 2010 nessa crise de criatividade do Ocidente. E esse novo filme aí, né? Me mandaram aí algumas coisas e pelo que eu vi, os diálogos são muito ruins, certo? O negócio parece que é pavoroso, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi, o negócio é pavoroso, os diálogos são horríveis, certo? Parece que foi um fracasso. Estão especulando que o filme vai ser um fracasso em termos de vendas, certo? Talvez por causa porque o cinema ainda não se recuperou completamente dos acontecimentos dos últimos 3 anos, né, que eu não posso falar aqui, mas é isso, né? Uma coisa que é muito importante também, o Indiana Jones, a maior influência deles são os quadrinhos americanos, certo? A maior influência do Indiana Jones são os quadrinhos americanos dos anos 40 e 50. Como é o caso do Fantasma e especialmente dos quadrinhos do Tio Patinhas e do Pato Donald por Karl Barks, onde você tinha aquela figura do Tio Patinhas como investigador dos mistérios quitônicos ocultos, né? Mas embora o Tio Patinhas embora o Indiana Jones eu não vejo tanto desse aspecto nele, certo? O Tio Patinhas é um sujeito que fica investigando mistérios quitônicos, né? Mistérios quitônicos de natureza plutônica, né? Mas eu não vejo tanto. O Tio Patinhas é assim, mas eu não vejo isso no Indiana Jones, no caso, certo? Não vejo tanto disso aí no Indiana Jones. E eu não sei se esse negócio é bom ou não é. Tudo me leva a crer que esse novo filme do Indiana Jones não é bom. Tudo me leva a crer que não é bom de jeito nenhum, certo? Acho que não é bom não. Pelo que eu vi, e pelo que eu vi ainda por cima, parece que botaram o esquerdismo no meio, né? Botaram no meio, né? Essas bizarrices, né? Politicamente corretas, até mesmo coisas relacionadas a socialismo, parece que tem, né? E é isso. Vou ver aí em algum lugar, ver se eu encontro, se eu tenho algum tempo para ver. Nem sei se vale a pena ver, né? E fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.